Provérbios. Gente, o dia não passou. Provérbios, capítulo 4. Versículo 1. Vou ler bastante, tá? Meus filhos estão aí, os 4. 2, uma gerada, um do meu esposo, que é meu também, um adotado. Cadê o menino? Põe pra dentro alguém, pega uma obreira e põe pra dentro aqui do lado do pai dele, por favor. Não, pode buscar. Põe aqui junto, ele precisa ouvir. Lógico, como é que eu vou pregar para os filhos? Meus filhos não estão aqui para eu pregar para eles. Vou pregar para o filho dos outros? Vou pregar para o meu primeiro. Isso, senta aqui, ó, papai, bebê, papai, bebê. Isso, a família agora está completa. Né? Que coisa linda. Provérbios 4, versículo 1. Agora está completo. Os meus, os seus, os nossos filhos aqui. Diz assim, versículo 1. Ouve, filhos. Aí, ó, porque ouve, filhos. Vou falar para quem se meus filhos não estiverem aqui. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho, tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Olha, já de bebezinho começa a se rebelar. Misericórdia. E se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçará os teus passos, e se correres não tropeçará. Apegue-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Amém? Amém. Pode se assentar. Conselhos de um pai ao filho. Conselhos de um pai ao filho. Que pai? Estamos falando de Davi, que aconselhou o seu filho Salomão. No versículo 3 fica claro isso. Porque quem? Salomão, que escreveu Provérbios. Porque eu era filho tenro, pequeno, na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Salomão era filho único. Batseba teve um filho que faleceu logo depois que nasceu, e depois teve Salomão, o amado de Deus. E Salomão escreveu isso. Eu imagino que já adulto, imagino que o pai dele já tinha falecido, e ele escreveu: o meu pai me ensinou. O meu pai, não é o pai lá do céu, é o pai físico. Meu pai me ensinou que eu precisava da sabedoria. O meu pai me ensinou que eu precisava ter inteligência, prudência, conhecimento. Eu aprendi com o meu pai. Ou quantos podem dizer que eu aprendi com meu pai, ou eu aprendi com a minha mãe? Porque hoje os lares, a maioria dos lares tem se desestruturado. É uma coisa que eu sempre falo: eu quero os meus filhos aqui porque eu vou pregar eles. Sempre disse para minha filha, chacoalhei ela e falava: você tem pai, você tem mãe. E eu falava assim: olha para as tuas amigas, meu amor. Para a maioria das que iam lá em casa, lógico. Umas não tem pai porque morreu jovem. Outras, os pais eram separados. Então, assim, vinham famílias
estruturado, porque uma família é composta de pai e de mãe, de educação, de amor, de finanças, de tudo. Tem tudo isso. E assim como é pregado, eu abençoo a tua vida, e assim como você semeia, você colha. Aquieta o teu coração e saber que Ele é Deus e que o Pai não desampara um filho em momento nenhum. E porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o que está vindo por aí é muito maior do que você imagina. O projeto é grande, Deus está no projeto. Que a luz brilhe nos teus caminhos e que tudo dê certo em nome de Jesus. Amém? Então eu sempre disse para minha filha, atenta, filha. O que você tem estrutura. Você tem um pai e uma mãe, não só uma pai e uma mãe, mas um pai e uma mãe nos caminhos do Senhor. Um pai e uma mãe que lhe ensinam o bom caminho, o caminho limpo da verdade, o caminho reto. Sempre disse isso para ela. E aqui, Salomão escreve tudo sobre o seu pai. Por que será que Salomão foi o homem mais rico? Por que Salomão foi o homem mais sábio que a história teve? Porque ele teve um pai segundo o coração de Deus. Um pai segundo o coração de Deus. Aqui tem muitos jovens que de repente eu estou falando de uma família que não existe para vocês. Mas eu estou falando que vocês serão pais, que isso vai existir na família dos seus filhos. Assim como a maioria dos jovens que estão aqui, eu também tive uma família que não era cristã, um lar dividido, um lar que meu pai abandonou a minha mãe com 3 filhos e veio um homem, casou com a minha mãe e acolheu os 3 filhos, mas não eram cristãos. Então foi um lar desestruturado, um lar com palavras pesadas, um lar dividido. E isso refletiu na minha vida. E eu sei que o lar de vocês reflete na vida de vocês, de cada um. Principalmente as coisas que mais marcam. Nos testemunhos dos jovens em um teatro, eu lembro muito bem. Sabe o que eles falaram? O meu pai, quando bateu na minha mãe, ficou a dor marcada de violência, ficou a dor marcado da separação de um dos pais, ficou a dor de uma responsabilidade do filho mais velho assumir às vezes o papel de mãe, porque não tem pai, a mãe trabalha fora e o mais velho carrega a família. Ou o menino mais velho que carrega a responsabilidade dos outros porque não tem um pai presente. E assim são muitos lares. O meu foi assim também, mas de uma forma diferente. E fica marca, e fica cicatriz, e fica traumas. E se eu hoje chamar algum jovem, assim como quando eu era jovem, o que ele tem para contar? Que legado deixou os pais? O que ele tem para dizer? Ele tem traumas, ele tem dor, ele tem sofrimento, muitas vezes palavras de peso. Você é um burro. Você não vai chegar a lugar nenhum. Quantos pais lançaram palavras de peso sobre os seus filhos? Você não presta para nada. E eu sei que muitos lares foi assim. São palavras que marcam e que pesam no seu futuro, quando a sua juventude fica martelando aquilo que você ouviu a infância inteira. O que você sofreu a infância inteira. Ou aquilo que você foi desprezado e não teve na sua infância, na sua adolescência. Mas não era assim com Salomão. Não era assim com Salomão. Salomão teve o seu pai presente. O pai dele ensinou a ele o caminho que ele devia andar. E que ele nunca se desviasse. Ensinou. E não ensinou por escrito só. Ensinou dando exemplo. Ensinou pegando na mão e de pequenininho, lançando palavras. Você vai ser rei. Você vai ser maior do que eu. Eu não consegui construir o templo, uma casa para Deus, mas você vai construir o que eu sonhei. Você vai fazer aquilo que eu projetei e eu não pude fazer. Você vai ser maior do que eu. Você vai ser uma bênção. Eu imagino Davi dizendo tudo isso para o filho dele, Salomão.
Que, no entanto, quando Salomão perdeu seu pai, foi ungido rei, o que ele fez? A primeira atitude dele: pegou todo o exército, subiu no alto de um monte e foi sacrificar 1000 holocaustos. Ele aprendeu o caminho do altar do sacrifício com o pai. E quando ele sacrificou, que o sangue desceu a montanha, Deus recebeu. Deus em sonho veio e disse: vou dizer nas minhas palavras: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te dê? O que você quer? E alguém instruído pelo pai disse o que nós lemos: eu quero sabedoria. Meu pai me disse desde que eu nasci que eu vendesse tudo e eu desse tudo pela sabedoria. Meu pai me disse que seria a coisa principal, que isso seria a minha vida. Eu preciso de sabedoria. Foi o que o meu pai disse para eu pedir. Olha só, o meu pai disse, está aqui, nós lemos isso. Nós lemos aqui. Nós lemos aqui. E eu vou falar de mim, mas eu sei que a minha história é muitas histórias aqui. O pai que bebe e é violento, os seus filhos beberão e serão violentos. O pai que trai a esposa, vive traindo a mãe, e a criança vê, mexe com outra mulher na frente dos outros, vê a mãe chorando. O filho vai fazer igual, porque viu o exemplo do pai. E é natural que pais divorciados, como é o meu caso, que os filhos também se divorciem. O que acontece com um vai acontecer por sequência. É sequência. O exemplo dos pais vai ser o que os filhos são. Quantos aqui, inclusive eu, falei: eu não quero ser como meu pai, como minha mãe. Olha como meu pai é, um grosso, olha o que ele fez comigo. E quando os filhos nascem, você olha, ele é exatamente o pai. E fala: não dá certo com o pai porque é igual. A gente fala até assim, né? Não dá certo porque é igual, a mesma natureza. E quantos, não só mulheres, mas principalmente homens, me confessando: eu queria tanto ser diferente e eu tenho as mesmas atitudes. Porque foi o que você aprendeu. Foi o exemplo que você teve. Assim também foi comigo. E eu não tive o exemplo bíblico de família. Mas um dia eu conheci Jesus. Um dia eu conheci Jesus. E vocês têm essa oportunidade hoje de conhecer Jesus. Eu já estava casada e com um bebê nos braços. A minha filha de 17 anos. E de repente, eu descobri um pai. Que pai? O que está nos céus. E que começou a dar a mão para mim. E me ensinar todos os dias. E que começou a guiar os meus caminhos. Que começou a me aconselhar nessa palavra. E que começou a tirar os meus traumas. Tirar as minhas dores. E me amou, até abrir aqui uma palavra. Eu falei: Jesus, o Senhor quer que eu pregue isso mesmo? Então, fala comigo, Pai. Falei com meu Deus. Em Jeremias, não precisa abrir não. 31, verso 3. Olha só o que ele me disse, que ele me respondeu na palavra. Quando eu disse: Senhor quer que eu pregue isso? Ele falou assim: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, porque eu te amei, eu te atraí para mim, para te direcionar, para te ensinar, para te dar sabedoria. Olha só. E aí, como diz o meu esposo, né, falando do passado, eu morri na água do batismo. Aquela morreu e nasceu uma nova, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E agora eu tinha um pai que estava lá no céu. E que nos momentos difíceis da minha vida, que eu me vi só, não encontrei o meu marido por um tempo que eu segui a Cristo do lado. Eu
Isaías, Deus dizia assim: eu sou o teu marido, eu te sustento, filha. Ele foi o marido que eu precisei quando eu não tinha o meu. Agora eu tenho um marido. Agora eu tenho o melhor marido do mundo. O marido bíblico. O marido que Deus me deu. Glória a Deus. Então Jesus falou: eu estou aqui. E ele foi me guiando, assim como Davi guiou o seu filho. Mas hoje, o Senhor me ensinou, assim como ensinou a Davi. Davi era o rejeitado dos filhos de Jessé, o menor, o separado, mas Deus acolheu ele. Quem ensinou ele foi Deus, não foram os seus pais. Porque quando chegou na peleja, Saul perguntou assim, quando Davi matou Golias, o gigante. Davi não, perdão, Saul não. O chefe do exército: vem cá, vê lá quem é o pai desse menino Davi. Por quê? Porque seu filho é assim, você imagina o pai. Então, quem é o pai desse menino? Aí voltaram a notícia: Jessé, o belemita. Peraí, o padeiro? Porque era padeiro, Jessé era padeiro. Mas sabe quem estavam procurando? O pai de Davi não era Jessé. Era o pai que está lá no chão, que instruiu ele. E é o pai que me instruiu em sabedoria. É o pai que tem direcionado, assim como direcionou a Davi. E assim como Davi, eu tenho instruído os meus filhos. Os meus 2 filhos que eu gerei. O que chegou tem alguns anos, que eu falo que é a minha adotada do coração. E a do meu esposo, que chegou há quase 2 anos. Eu tenho instruído os meus filhos desde pequenos, desde que nasceram. Quer instruir um filho? Não fale, faça. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Quer ensinar um filho a orar? O que é que você faz? Joelha aí, ora aí para eu ver. Também. Jesus vai receber essa oração? Claro que não, mas eu recebo. Eu recebo. Mas não é assim não, gente. Isso é só uma parte. Isso é quando eu estou brava. Sai desse fone de ouvido, tchau para hoje. É assim que eu falo. Não. Mas quer ensinar a orar? Deixa a porta do quarto aberta. Destrancada. Vamos dizer assim. Encostada e destrancada. Uma hora eles vão entrar e vão te achar de joelho chorando. Né, Camila Vitória? Meus filhos, todos eles, me encontraram orando. Por vários horários do dia. Todos eles. Eu criei um hábito na minha casa às 3 da tarde. Era esse hábito. Durante muito tempo, ele era menorzinho. Mamãe vai orar agora, os próximos 15 minutos. Não batam na porta do quarto, meu amor. Lá estava eu orando, louvando e lendo a Bíblia. Depois eu saía. Então eles sabiam, eu criei uma memória, eu criei um hábito neles. Em mim não, neles. Eu tinha o meu horário. Hoje eles não sabem mais o horário, mas eles sabiam. Hoje, se eu entrar pro quarto, pode chegar qualquer um de vocês lá em casa. Ixi, acho que minha mãe está orando, não vai dar para falar com ela agora não. Você pode vir depois. Você marcou hora com ela? Não. Os obreiros sabem, tem obreiro que vai lá em casa. E esquece, a pastora não vai descer. Hoje é terça, né? Ela não desce, ela não atende telefone. Não é assim? Meu esposo já deixa o recado. O que eu fiz e o que eu faço, eu crio neles o hábito de orar, de ler a Bíblia. Eles posso não estar orando, estar lendo a Bíblia. Um período por dia, normalmente é pela manhã. Se não dá pela manhã, é um período da tarde. Mas é um período não de 10, 5 minutos. É de 1 a 2 horas, eles vão me ver na Bíblia. Os meus filhos, nem falei ainda no meu esposo. Eles entram no quarto, eu saio do meu quarto, passa para lá, passa para cá. Um fala: mãe, desculpa, perdão, eu preciso passar. Tudo bem. E eles não param, porque se eles sentassem na cama, eu ia pregar para eles. Mas eles veem a mãe lendo a Bíblia, eles veem a mãe orando,
Eles vê a mãe todos os dias, na hora do café e do almoço. Senhor, te dou graça por esse café aqui maravilhoso, em nome de Jesus. Aí o outro responde amém. Eu falei, que bom que você ouviu, vamos tomar café. Que oração é essa, pastora? Eu estou criando hábito neles, mas que eles vão lembrar, Eu te garanto que no momento de aperto da vida, eles vão saber o que fazer. O que eles vão fazer? Orar. Isso! Eles aprenderam a orar vendo um exemplo. Vendo um exemplo. Eu obrigo. Fui eu, não foi meu esposo. Meu esposo vai fazer alguma coisa para trabalhar, para alguma coisa. Leva ele. Leva o pequeno. Você tem que ensinar ele a ser homem. Eu falo pro meu esposo. Você tem que ensinar ele a ser homem. Trabalhar. Ele só tem 3 anos. Tem que ensinar. Leva. Não dá mole. Fala para ele. Ele fala, meu Deus. No começo ele ficou meio assim. Agora ele leva. Falei, alguém tem que ensinar ele a ser homem. E é você. Você é o homem. Você é o homem. Tem que ensinar caráter, trabalho. A não ensinar a ser, desculpa o termo, vagabundo, que usa o dinheiro dos pais, não sabe quanto custa. Tem que aprender a dar valor, a construir e a não destruir o que os pais constroem. Ele vai ter que aprender a construir e aprender a ser o homem da casa e autoridade com o pai dele. Dó ele para o inferno e ser um fracassado na vida. Então sou eu que vou construir o meu filho. Sou eu que vou construir os meus filhos. Você vai construir os seus. Ah, mas eu não tenho esses pais. Eu também não tive. Você tem Deus, a palavra de Deus, tem Jesus. Tem o Espírito Santo para te guiar, para te levantar. E quem melhor que Deus para saber o que te ensinar? Olha só. E tem mais uma coisa. Lá em casa, eu tenho 2 meninas que não são minhas, da minha barriga, eu não sou mãe delas. Não sou mãe. Mas hoje eu ouvi de uma delas, ela falou assim, bem assim. Ai, quando eu crescer eu quero ser igual a você, pastora. Eu falei, o quê? Quero pegar o meu cartão e passar tudo no débito. A minha filha fala isso toda vez que ela sai comigo. Ela me vê pagar e falar como é que eu estou pagando. E ali eu já dou um ensinamento para ela. Filha, crédito é para investimento. Não se usa comer e pagar depois. A gente compra e paga à vista. Eu explico para ela tudo isso para minha filha. A outra falou, eu quero. Quando crescer, eu quero ser assim, pagar tudo no débito. Eu estou criando educação financeira. Pessoas que não vão falir. Porque elas sabem que tem que pagar à vista e só pode gastar o que você tem. Que o crédito não é seu. É do banco. Então o que eu estou fazendo? Estou ensinando. Estou dando um exemplo. Aí ela vem e me fala isso. Eu falei, é isso aí. É isso aí. Já estou ensinando. Eu estou ensinando valores. Eu estou ensinando valor. Porque quando eu morrer, vai ficar aí, eles vão destruir. Não. Se eu construir 1, eles vão construir 10. Minha filha fala assim, mãe, eu vou estudar, eu vou ser igual a você. Eu olho para ela, não, minha filha, você vai ser melhor do que eu. Você vai fazer mais do que eu, não. O Danilo esses dias falou assim, mãe, a senhora conhece gente pra caramba, mãe. Meu Deus do céu, quanta gente. Você não pode sair, mãe. Eu falei, filho, você vai conhecer mais do que eu. Você vai ter mais influência do que eu. Ele fala, será que eu consigo? Eu tenho certeza. Você vai falar com mais pessoas do que eu, ser mais conhecido do que eu. Você vai ser melhor do que eu. Porque eu estou te preparando para isso. Ele vai ter um futuro. Eu não sei se vai ser pregador da palavra. Só Deus sabe, porque Deus tem um plano para ele. E é com ele, com eles. Só que eu sei dizer para vocês. Assim como Salomão foi maior que Davi. Seu pai, os meus filhos serão maior do que eu. Porque eu estou ensinando o caminho. Eles terão famílias abençoadas. Quando um fala assim, tinha um aí, né, que estava vendo fazer faculdade, vendo quanto custa uma kitnet no centro. Quando ela viu o valor, ela falou, eu não dou conta. Nem trabalhando eu não vou dar conta. Eu falei, você não vai dar conta mesmo, porque o projeto de Deus é sair de uma família para formar outra. O projeto de Deus não é sair para morar sozinha. É sair casada com uma família nova. Fora isso, você tem que estar em uma família.
que eu ensinei para ela? Que não se pode sair por aí sozinha. Eu ensinei para ela que uma família é composta por pessoas, não por uma pessoa. E que só sai de uma família para ter outra família. E eu começo a criar valores em todos eles. Eu vou criando. Então, eles não me veem. A minha filha, olha só, vou falar uma coisa feia da minha filha. Agora ela parou, porque ela já entendeu. Hoje ela tem 17, mas um pouquinho mais novinha, alguns aninhos atrás, ela me cutucava, porque eu sou amiga da minha filha. Amiga da minha filha, eu sou amiga. Ela me cutucou e falou: ah, mãe, olha que gatinho! Olhei para ela e falei assim: eu só tenho olhos para o seu pai. Não é um gatinho, não é o seu pai. Não é assim, bebê? Porque você graça. Eu só tenho olhos para o seu pai. Eu falo com ela isso. Porque para ela entender que quando ela casar, ela vai ter olhos só para o esposo dela, e ela vai ser fiel ao esposo. Porque ela está vendo o exemplo da mãe. Isso. Ela está morrendo de vergonha. Tem mais uma coisa que eu faço: meus 2 filhos e mais 2 que eu arrumei, passava até a cachorra. O dia de manhã na mesa, normalmente é de manhã. Ou depois do culto que a gente vai jantar. O que é que eu e meu esposo faz? No meio da mesa. Aí gruda minha filha empurrando, meu filho me gruda, não, minha mãe não. A cachorra pula e começa a arranhar. É um barato. Aí a Gabi faz... A Gabi abaixa a cabeça. É muito engraçado. Todo dia a gente faz isso pelo menos 2 vezes por dia. Publicamente na frente dos filhos. Como assim, pastora? Fora as passadas que ele passa, me agarra, né? Fora mais alguns detalhes aí que eles veem diariamente. Que isso? Para eles saberem que eu amo o pai deles, que o pai deles me ama e que a gente vai estar junto e que o amor não acaba, o carinho não acaba. Para saber que uma família tem que ter esses laços. E a coisa mais importante, para eles saberem que quando eles casarem vai ser assim. Como assim? Gente, a minha filha é muito óbvio, mas eu vou falar a que chegou por último, que está aí no fundo. Ela fala assim: eu não aceito um casamento menos que o casamento do meu pai. Que é isso? Ela tem agora um padrão para uma família, para um marido e para um casamento. Eu estou criando um padrão neles. Não vai ser alguém que se sujeita a ser humilhado. Não vai ser alguém ou um rapaz que bate na esposa porque ele não vê o pai dele me bater. Ele vê o pai dele toda hora me alisar, dizer: oh, eu te amo, então. É toda hora eu amo. Então eu imagino as meninas assim, dizendo: se ele não me falar que me ama pelo menos 3 vezes por dia, eu não amo. Olha lá, viu? Por quê? Porque ela vê o exemplo, eles veem o exemplo. Então eu estou criando neles o quê? Um padrão de Deus, um padrão de família, um padrão de amor. E eles todos falam: não aceito menos que isso, não. Na minha casa é um caso, se não for um homem de Deus, se não for assim. Aí minha filha fala assim: eu quero ser igual a minha mãe, quero fazer assim, entrar naquele carrão, ter esse trabalho, isso. Mas ela não está entendendo que o exemplo que eu dou não é esse só. O exemplo que eu dou para ela é ser uma grande mulher de Deus, é estar com a vida no altar. Aí ela fala: mas eu não quero ser pastora. Eu falo: tudo bem, mas a promessa de Deus está aí. Eu falo assim: a promessa de Deus está aí. Eu falei: não importa, você vai ter um casamento no altar, seu marido, todos eles vão encher do altar. E desde que eles são pequenininhos, eu falo isso, vou continuar falando e eu vou ver. E desde pequenininhos, se vocês não sabem, Danilo e Giovana desse tamaninho, eu fazia jejuar pelo casamento e o futuro deles. Por quê? Porque eu estava criando neles o futuro. Então não tem como dar errado.
um filho plantado no altar, você não colhe na esquina. Você não vai colher nas drogas nem na prisão. Você não vai colher, porque você plantou com Deus. Você tem ensinado, você tem sido exemplo. Agora eu quero perguntar aqui. Alguém já leu um livro que Jesus escreveu? Jesus assinado Jesus Cristo. Jesus ou Cristo? Alguém já leu? Não? Não, nenhum. Algum livro aqui da Bíblia, você sabe se foi Jesus que escreveu? Não, né? Mas por que a gente fala de Jesus, ama Jesus, põe ele como cabeça, como Senhor e como tudo, se ele não escreveu nada? Por quê? Porque Jesus pegou 12 discípulos cabeçudo e fez um monte de maravilhas, sinais, maravilhas, deixou eles assim. Seu filho tem que estar assim por você. Meu pai, minha mãe. E depois, Jesus olhou para eles, depois que ressuscitou tudo, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Agora eu vou dizer para os 4 filhos que eu tenho, vocês vão fazer maiores obras do que eu e do que seu pai. Vocês serão maiores. E se vocês não estão entendendo, vocês que estão aqui, vocês são Davi e terão Salomão. Vocês serão grandes. Vocês serão segundo o coração de Deus. Os seus filhos serão maiores. A sua família será estruturada. Você vai ter o que Jesus me deu. O que Jesus te deu? Ele me deu a vida. Ele me deu um marido, ele me deu uma família, e ele me deu filhos, e ele não fez tudo isso para dar errado. Ele não fez tudo isso para dar errado. E se você está aqui, não é para você dar errado, é para você dar fruto, é para você dar certo. A sua família vai dar certo, o teu sonho vai dar certo, e obras muito maiores do que você já fez, você vai fazer com Cristo Jesus, porque é assim que está na palavra. Faça de propósito, dê o exemplo de propósito. Tudo que eu faço de propósito para ensiná-los. De propósito. E eu estou fazendo essa pregação de propósito para ensinar você que não é o teu passado, não é aquele quartinho que você tem lá na sua casa. Você põe as traumas, as dores, os pais, tudo de errado que você vai lá e pega. Olha, deu errado porque eu vivi isso. Deu errado porque fulano falou isso, eu estou com um trauma. Deu errado porque você não olhou para Jesus. Deu errado porque você não seguiu a sabedoria da palavra. Esse quartinho nunca mais ressuscite na sua vida. Ele foi morto e enterrado quando você morreu no batismo e ressuscitou com Cristo uma nova vida. Eis que as coisas velhas já são passado. É morto e enterrado esse passado, esse trauma e esse quartinho. Não ressuscita. Uma família fracassada não ressuscita. Desculpa por não olhar para Jesus. É hora. Se você não tem um pai, eu apresento para você Deus de Israel, o nosso pai que está lá nos céus. Se você não tem quem te ajude, quero te apresentar o Espírito Santo. Ele vai ser o seu guia, o seu protetor, o seu fiel amigo aqui na terra. Se você não tem um marido, ei noiva, quero te apresentar um noivo, Jesus Cristo. Ele sim vai te fazer feliz. Ele vai te dar a família correta. Ele vai te dar o caminho. Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai fazer tudo para que tudo te vá bem e que seja feliz. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Aqui está uma ex-prostituta. Aqui está uma ex-ladrona. Aqui está uma ex-feiticeira. Uma ex-filha de pais divorciado.
Está aqui quem foi jogada, abandonada e que passou fome. E que nem por isso tem desculpa para dar errado. E nem para ensinar errado. Que desculpa você vai inventar? Que não tem? Quem tem Deus tem tudo. Se levante porque você é mais que vencedor. Amém? Amém. Aplausos, Senhor.